Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede Uberaba, Minas Gerais, Bernardo Norá. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Olá, Danilo. Olá a todos. É um grande prazer estar novamente aqui no podcast da Nova Acrópole. Hoje vamos falar sobre como ser saudável num mundo poluído. Naturalmente que a gente não vai esgotar o tema, nossa ideia não é essa, longe disso, e menos ainda vamos trazer aqui verdades absolutas, mas a gente vai fazer como sempre fazemos, conversar, dialogar, refletir, extrair aquelas ideias que para nós sejam úteis e, portanto, práticas. Nós vamos começar falando, Bernardo, sobre a poluição e a contaminação. Esse tema ele é bastante importante porque com o avanço da industrialização, das empresas que trabalham com insumos industriais, isso naturalmente que vai aumentando, ou seja, há uma contaminação, há poluentes demais no mundo em que nós vivemos hoje, há também essa disseminação, não só da poluição do ponto de vista das indústrias, mas também do ponto de vista da poluição mental, das ideias, dos sentimentos, isso também é uma forma de poluição. Eu gostaria que você começasse falando sobre esses dois elementos do ponto de vista medicinal, que é a sua profissão, e também do ponto de vista filosófico, para a gente começar o nosso podcast de hoje. Muito bem, Danilo. Primeiramente, esclarecendo o nosso tema aí, como ser saudável no mundo poluído, obviamente não estamos falando que todo o planeta está poluído. Estamos referindo principalmente aos grandes centros urbanos, mas que muitas vezes essa contaminação que a gente percebe, essas poluições que percebemos nas cidades também vão degradando o meio ambiente ao nosso redor. Não é isso? Então, nosso estilo de vida atual, né, o uso excessivo de tecnologias, de uma cultura muitas vezes consumista, materialista, às vezes pouca mentalidade de reciclagem, de aproveitamento integral das matérias-primas, dos subprodutos, muita industrialização, enfim, tudo isso, todo esse nosso estilo de vida moderno aumentou esses resíduos em proporções, eu imagino que nunca vistas antes na história conhecida, e vamos percebendo assim a poluição da terra, das águas, do ar, e agora a gente já vai vendo aí a contaminação até do espaço, né, do que está fora do planeta, enfim. Então, frente a isso, a gente reflete, poxa, como estou rodeado de uma série de poluições, como manter a minha saúde? Então, às vezes, a pessoa pode ficar angustiada e sentir, às vezes, impotente, a face a tantos tipos de contaminações. Mas a ideia, então, é trazer dicas que realmente a gente possa estar se limpando diariamente. Então, quais são as poluições, as contaminações que diariamente que estamos suscetíveis? Você realmente citou que não é só uma questão de contaminação, de poluição física. Então, existe a poluição física, no sentido da poluição química, desde poluentes, gases emitidos no ar, elementos químicos que vão sendo que vão estar presentes nos alimentos, nas águas, a poluição física, química, até mesmo radioativa que vamos encontrar. E também podemos falar de uma contaminação, uma poluição energética. Tá? Então, também podemos falar aí das várias radiações a que estamos sendo submetidos. Então, temos radiações magnéticas, eletromagnéticas também, não é verdade? Ondas de telefonia, ondas de Wi-Fi, o uso excessivo de telas de computador, telas de celular. Então, isso também gera alguma sobrecarga, algum estresse, que a gente já vai percebendo hoje desde os mais jovens, os adolescentes. Existe essa contaminação que podemos dizer assim psicológica, relacionada com o plano emocional,
onde muitas vezes a vida na cidade está rodeada de estresse, de uma pressa, de uma ansiedade, e isso também gera graus de contaminação. Então, às vezes você não está ansioso, mas ao entrar em contato com um meio muito apressado, de muita ansiedade, de muita competitividade, de muito egoísmo, também você pode aí acabar se contaminando. E também podemos falar das contaminações no aspecto mental. Ou seja, por exemplo, podemos falar da crítica. Então, a crítica é uma contaminação. Esse mau hábito, essa tendência de estar falando mal dos outros, de estar fazendo fofocas. Então, às vezes, a gente não tem esse mau hábito, mas outras pessoas no nosso convívio têm. E, às vezes, isso nos contamina. Então, há que estar atento. Há que estar atento à falta de concentração, à distração, porque estamos num mundo de muitos estímulos sensoriais, e isso às vezes leva a uma atenção dispersa, difusa, e também a processos de distrações, a dificuldade de manter a concentração. Tá? Então, tudo isso são elementos que vão nos contaminando. Também podemos perceber opiniões de moda, que às vezes existem em excesso, isso também, excessivos comentários vulgares, superficiais, que realmente não levam as pessoas a uma compreensão profunda das realidades. Isso também acaba sendo um tipo de contaminação. Então a gente poderia falar aí basicamente 4 tipos de contaminações que estamos submetidos aí diariamente: contaminações físicas, energéticas, psicológicas e mentais. E, por isso, estar em contato com esses tipos de poluição, isso exige diariamente estar se limpando. Ou seja, a vida diária nos leva a entrar em contato com essa contaminação e que nos contamina. Por isso, temos que fazer esse exercício de nos limpar, não só do ponto de vista físico, mas também na nossa vida interna subjetiva. Você tocou em 4 elementos aí em relação às ideias da contaminação, ou seja, a contaminação está para além só do ponto físico, não é? Só como relação, Bernardo, nós tivemos a pandemia, já falamos sobre isso em outros podcasts, mas algo muito simples que a gente voltou a fazer na pandemia com atenção e com mais consciência foi lavar as mãos. Ou seja, temos que ter esse cuidado com o corpo, com as mãos, com tudo aquilo que é visível. Porém, essa parte interna subjetiva que você menciona, ela também é de suma importância para todos nós. Ou seja, temos que cuidar dos nossos pensamentos, por exemplo, cuidar da mente, do que se passa na mente, não é tão fácil quanto lavar as mãos, porque limpar a mente é muito mais complexo. Assim como as nossas emoções. E isso é muito importante. Até como ditado popular, a gente às vezes fala assim, poxa, aquele lugar está uma radiação. Ou seja, é uma relação prática que a gente faz com algum lugar que tem uma radiação energética sensível. Ou seja, nós temos que cuidar também desses planos sutis que nós temos, porque nós não os vemos. Eu gostaria que você falasse desses aspectos para que a gente reflita um pouco mais sobre isso, tome mais consciência e, consequentemente, evitemos muito mais essas poluições nesses planos que muitas das vezes a gente não vê e que a gente deveria ter um cuidado muito importante e muito mais sério em relação a isso tudo. Isso mesmo, Danilo. Como aqui a nossa proposta é dentro de uma escola de filosofia, então vamos trazer essa abordagem filosófica que acrescenta a visão mais corrente, que é essa visão mais de uma descontaminação no plano mais concreto. Nem sempre é evidente, mas geralmente é evidente essa necessidade que temos de estar mantendo os nossos ambientes limpos, nossos ambientes bem perfumados, o autocuidado, o cuidado com as roupas limpas, bem higienizadas, o cuidado com o nosso corpo físico, enfim. Então, de certa maneira, temos isso como bom hábito, a higiene do nosso corpo, tomar banho, cuidado com os dentes, etc, etc. E o que a gente quer acrescentar realmente é chamar a atenção para a necessidade e como é fundamental também esse cuidado, essa higiene,
nesses elementos mais sutis. Então também vamos falar de uma higiene física, uma higiene energética, uma higiene no plano emocional e no plano mental. Então, com a higiene física é o que estamos mais acostumados, tá? Mas também é interessante, é necessário termos uma rotina de trabalhar esses outros tipos de higiene. Então, a higiene energética, o que podemos relacionar aí? A ideia é então trazer algumas dicas para que a gente possa realmente estar empregando isso como hábito. Se não conseguir manter diariamente, que seja pelo menos semanalmente. A higiene energética é a necessidade que nós temos de ter uma frequência, de ter um momento, por exemplo, de pisar numa terra, de pisar na grama. Então a gente passa o dia inteiro, às vezes, calçado, andando só em região asfaltada ou com pisos, enfim. Então tem que ter esse momento de conexão com a terra. Tem que ter um momento de conexão com a natureza. Um momento de estar em contato com a natureza. Que seja um jardim, que seja uma praça na cidade. Ou às vezes alguma zona rural perto da sua cidade que você possa ir no fim de semana. Ou em algum momento ir numa cachoeira. Há que buscar um contato frequente com a natureza, porque a natureza ela é descontaminada. A natureza ela é estética, ela é bela, né? Ela está harmônica. E isso nos ajuda a nos livrar de muitos mal-estares. Também há que trabalhar a nossa higiene no plano psicológico, no plano emocional. Então imagina quantas situações, às vezes, de raiva que uma pessoa pode passar durante a semana ou mesmo durante um dia. E depois isso cria um resíduo que fica ali, fica acumulando, pesando na pessoa. Situações de angústia, de desejos, de expectativas não resolvidas. Então tudo isso gera uma carga psicológica. Tá? E como trabalhar essa higiene no plano emocional? Bom, primeiramente há que ter um momento de aliviar as tensões. Tá? Mas aliviar as tensões de uma maneira sóbria. Ou seja, a gente pode, por exemplo, se tem um animal doméstico, ter esse momento de brincar com o animal doméstico. Não só estamos trabalhando a saúde do animal doméstico, mas também estamos aliviando as nossas tensões. Ou parar um momento para escutar uma boa música, uma música que realmente leva a gente a esse trabalho de aliviar as tensões. Então, às vezes as pessoas querem, nesse plano emocional, aliviar as tensões, né? Ou simplesmente, agora vamos distrair. Né? E a ideia não é exatamente distrair. Ou vai buscar um tipo de entretenimento que realmente não leva a esse estado de relaxamento, de deixar de lado as preocupações, de resolver problemas. Então, às vezes é um entretenimento que a pessoa fica muito sedentária. Então, sei lá, se a pessoa já trabalha num serviço mais burocrático ou muito tempo parada no computador, no escritório, e aí o seu divertimento vai ser ir no cinema ou ver um filme, onde ela vai continuar parada. Né? Então, ou seja, teria que ter uma contraposição. Se a rotina dela de trabalho é ficar parado, um trabalho menos movimentado, mais sedentário, o ideal é que o momento de lazer para ela seja algo um pouco mais dinâmico, sei lá, fazer uma trilha, entende? E isso é algo importante, ou seja, ter um momento de lazer. Então as pessoas falam, não tenho tempo para lazer, mas se a gente não tem tempo para cuidar da nossa saúde, depois a gente vai gastar bastante tempo para cuidar das consequências disso, que às vezes são as enfermidades e os desequilíbrios. Né? Então tem que ter esse momento para o lazer. E às vezes não é questão sim, de grandes quantidades, né? Mas você separar aquele momento e viver ele de consciência. Viver ele com consciência, porque quando estamos conscientes, aproveitamos muito bem, o tempo rende muito. E a higiene no plano mental também, aí é um plano ainda mais sutil. Eu citei, e você também agora citou na pergunta, a questão da crítica. Então é uma grande poluição. A gente tem que evitar essas atitudes de querer julgar as pessoas, né? De querer que as pessoas sejam
que façam as coisas como nós fazemos, que sejamos como nós somos. Então, ou seja, quando a gente fala de higiene, de descontaminar, vem essa ideia da pureza. Então, combater a crítica é essa pureza na mente, não é verdade? Então, aquela frase do Confúcio é muito direta. Confúcio, ele é bem objetivo. Esse grande filósofo, esse sábio chinês que estudamos no nosso curso de filosofia. Uma das máximas de Confúcio é: não critique os defeitos dos outros, critique os teus. Essas famosas frases, até mesmo máximas populares, frases bíblicas, né? Antes de ver a palha, o cisco no olho do outro, veja a sujeira que está em você, tá? Então isso acaba ajudando muito as questões também, não só dessa pureza no plano mental, mas as questões de convivência, e voltamos novamente para a questão psicológica, tá? E em relação também à atenção e à concentração, evitar dispersão, evitar estar sempre aberto a qualquer tipo de estímulo. É como tá querendo sempre olhando uma rede social, sempre olhando alguma propaganda, enfim, tem que saber se regrar nisso, tem que saber se policiar, tá? Para não deixar a mente ir apetitosa, vamos dizer assim, atrás de qualquer estímulo sensorial que nos chegue. Porque aí a gente fica sempre com uma atenção dispersa e realmente dificulta esse estado de concentração que é tão saudável para a nossa mente. Sem dúvida, inclusive a gente tem a mente tão dispersa que quando a gente quer comprar algo, por exemplo, a gente fica seduzido emocionalmente, tem todo um astral ali de comprar algo e claro, às vezes a gente precisa, às vezes a gente não precisa e a gente é induzido, é levado pela propaganda a comprar coisas, a ter coisas, ter sensações. Isso é muito interessante porque esse prazer todo faz com que a gente perca o centro e perca a direção daquilo que a gente precisa fazer. Ou seja, a gente tem a mente muito dispersa, como você bem colocou, e isso gera uma série de problemas. Se a gente não cuida da nossa saúde do ponto de vista físico, vamos ter que cuidar dela lá na frente, como você bem mencionou. E o mesmo se dá com a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Ou seja, nós precisamos desintoxicar para que a gente minimize os efeitos. E é sobre isso que eu gostaria que você falasse, para que a gente cada vez mais tome uma consciência desse processo de ativar uma consciência de desintoxicação desses elementos que são, às vezes, muito perniciosos, não só da propaganda externa, mas dessas formas de manipulação que a gente vê no mundo de hoje e que precisamos seriamente refletir sobre elas para que a gente minimize os efeitos ruins que podem acontecer quando a gente cai nessas ciladas. Com certeza, Danilo. E aí voltamos lá na primeira fala, ou seja, se estamos no mundo poluído, em cidades com vários tipos de poluição, e eu me contamino com essa poluição diariamente. Ou seja, não dá para ter uma vida perfeita, pura. Porém, o que eu tenho que estar atento? Nesses exercícios de higiene que eu posso fazer nos diversos aspectos e, dentro do possível, me evitar intoxicar e buscar ativar os mecanismos que o nosso corpo tem de desintoxicação. Ou seja, não tem como não se contaminar, vamos dizer assim, em algum grau se intoxicar. Porém, o nosso organismo ele é bastante inteligente, ele tem mecanismos para fazer essa limpeza, essa higiene. Claro que isso tem um limite. Então, se a gente está atento e ativa, aprende a usar esses recursos e estimular esses recursos que temos, aí conseguimos lidar melhor com todas essas questões. A gente tem que reconhecer esses elementos aí no nosso organismo e saber ajudá-los e não atrapalhá-los. Porque se a gente atrapalha também, aí fica pior. Então, em relação ao processo de desintoxicar, vou rapidamente aqui citar 3 aspectos. Primeiro, ajudar o nosso fígado, então esse nosso grande órgão desintoxicador, ajudar os nossos rins, né, que também ajuda aí na desintoxicação do nosso sangue, eliminação de toxinas, e também falar dos chamados antioxidantes. A ideia é trazer mais dicas em relação ao que a gente ingere aí, seja de alimentos ou suplementos, que pode atrapalhar ou também ajudar. Tá? Em relação, primeiro, a ajudar o nosso fígado.
esse grande órgão de muita importância que ajuda aí a nos desintoxicar de uma série de substâncias químicas, de medicamentos, de elementos que seriam nocivos aí ao nosso organismo. Então tem os sucos verdes, o suco de clorofila ajuda bastante. Por exemplo, a couve, né, o pepino, o limão, que também vamos falar mais à frente. Isso ajuda bastante. O vinagre de maçã também, ele ajuda no nosso fígado. Hepatoprotetor, a palavra hepato significa fígado. Os óleos saudáveis, tá, ricos em ômega 3, ajuda a diminuir a inflamação do corpo e ajuda também o fígado, ajuda na deposição da gordura no fígado, que é o que a gente vê crescendo em função desse ritmo de vida intoxicante. Esse fitoterápico, também conhecido como a silimarina, também ela ajuda no fígado. Chás, diversos chás, né, os mais conhecidos, o chá verde, o chá de boldo. E sempre estar atento ao uso de bebidas alcoólicas, evitar o uso de bebidas alcoólicas e evitar o uso excessivo de medicações. E aí a gente consegue um fígado mais saudável. Também ajudar os nossos rins, a questão da água, buscar água de boa qualidade, água mineral, água filtrada. E também temos aí as frutas cítricas, que ajudam bastante, tá? Como o limão, novamente aqui a gente pode citar. E não esquecer, claro, não só da água de boa qualidade, mas de tomar bastante água. Suco, refrigerante, essas coisas não são água. E os cítricos, né? Porque o citrato ajuda a dissolver uma série de cristais que ajuda a prevenir a formação de cálculos renais. E não abusar do sal, porque nessa alimentação rápida da nossa época é muito comum o sal já estar presente em todos os alimentos industrializados. Então é muito fácil ter um uso diário de sal, de cloreto de sódio acima do que o nosso organismo necessita. Em relação aos antioxidantes, então aí é importante a gente buscar esses alimentos que têm esses antioxidantes que ajudam a desintoxicar, a tirar a inflamação e a prevenir uma série de doenças degenerativas, as doenças crônicas. Então a vitamina A, ela é um antioxidante, está presente, por exemplo, na cenoura. A vitamina C é um ótimo oxidante, também ajuda no fígado, tá presente aí no limão, na laranja, no kiwi. A vitamina E também é um antioxidante, também ajuda na parte do sistema nervoso. Castanha do Pará, por exemplo, que também é rica em selênio. O selênio também é um bom antioxidante. O cravo, a canela, o cacau, a cúrcuma, o famoso açafrão. Então são alimentos que a gente chama funcionais e que tem uma boa função antioxidante e que ajuda no nosso organismo nessa função de desintoxicar. Para a gente encerrar o nosso podcast, Bernardo, eu gostaria que você falasse um pouco mais, além de tudo que você já mencionou ao longo da sua fala, sobre essa ideia de cuidarmos da saúde, ou seja, uma mentalidade mais constante, uma mentalidade mais atenta, mais concentrada e, lógico, que venha com uma conduta também nesse mesmo sentido, porque a gente precisa aprender a cuidar de nós próprios, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista emocional, mental, energético, ou seja, cuidar de nós de forma mais integral, mais consciente, mais ativa e, consequentemente, quando a gente cuida de nós próprios, a gente acaba cuidando dos demais também, porque a gente pode fazer melhor as coisas pelos demais quando a gente está bem. Gostaria que você falasse então sobre isso para que encerrássemos esse nosso podcast de hoje. Podemos falar de cuidar da saúde, começando pelos aspectos da saúde física e partindo para a saúde psicológica e mental. Então, da saúde física, que já estamos falando de cuidar da alimentação, evitar o uso excessivo do açúcar refinado, evitar o uso de gorduras hidrogenadas, evitar alimentos processados, ultraprocessados. Mas se a gente não cuida da alimentação, a gente acaba se alimentando de produtos alimentícios e não exatamente de alimentos, não é verdade? Tá? Então essa alimentação saudável é importante. Também é importante um regime de atividade física, ter exercícios físicos que ajuda a manter a nossa saúde, a desintoxicar também
Então, o exercício físico, assim, adaptado a cada um ao seu biotipo, a sua idade, as suas necessidades corporais. O contato com a natureza semanal, que também já citamos anteriormente. A higiene do sono é uma ótima dica para cuidar aí do nosso aspecto energético, da nossa reciclagem, da recuperação das nossas energias. Então, dormir num ambiente escuro, sem barulhos, celulares afastados, saber o momento de pôr no silencioso, desligar uma internet, evitar o uso de redes sociais antes de dormir, preferir fazer uma leitura mais introspectiva, uma leitura filosófica, ouvir uma música calma que nos tranquilize e buscar ter uma filosofia de vida, simplesmente buscar realmente ter algo que nos leve a desenvolver uma série de valores, ou seja, é necessário a gente ter assim como a gente alimenta, vamos limpar o nosso corpo diariamente, também vamos ter que não só limpar a nossa alma, mas nutrir a nossa alma. E a nossa alma vai se nutrir de boas ideias, de bons sentimentos e de valores. Então, ter algo na nossa vida que possa nos lembrar da importância dos valores, das virtudes, das qualidades morais, de lembrar da convivência humana, do contato com a natureza, enfim. Isso vai sempre produzir uma renovação, uma energia muito grande na nossa vida interior. Então aqui propomos em Nova Acrópole mais filosofia e menos estresse. Sem dúvida, Bernardo. Dessa maneira encerramos então o nosso podcast de hoje. Lhe agradeço novamente a presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo. Obrigado pelo convite e até a próxima. Até a próxima, Bernardo. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br. E para quem quiser saber mais também sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar o nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Bela Bartok e chama-se Prelúdio Moderato.